Literapistas! Hoje temos aqui mais uma conversa com o autor, mas antes eu vou-vos recordar que eu tenho aqui comigo a Flávia Amâncio. Olá. A Flávia Castro. Oi. E eu sou a Raquel Laranjeira Paes. Nesta conversa com o autor, nós chamamos um autor para conversar connosco sobre um livro que nós tínhamos gostado muito e, portanto, vou já avisando que se o livro de hoje vocês não tiverem lido, parem, vão ler e depois regressem, porque nós entramos no livro a fundo, não é? Neste caso, mergulhamos no livro a fundo. Tenho hoje connosco o Roberto Tadei. Oi, Roberto. Olá, tudo bom? Raquel, Flávia, obrigado por me receberem aqui, pelo convite. Maravilha. O Roberto nasceu em São Paulo em 1975, é mestre em escrita criativa pela Universidade de Colômbia, escritor, tradutor e jornalista. Publicou os romances Terminália em 2013 e Existe e Está Aqui, e Então Acaba, 2014. Bem como o livro de poemas Essa Música Não É Minha, 2019, coordena a pós-graduação Formação de Escritores no Instituto Vera Cruz. Vocês já sabem que é a minha inveja total, nunca ter feito o Vera Cruz aí das Flávas. Então, vamos lá, Roberto. Flávia, passo-te a palavra. Roberto, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Um convidado que a gente espera há muito tempo. A gente sabe que o seu envolvimento com a literatura é muito grande, enfim, e que você gosta muito de ler e tem uma ampla trajetória aí de leitura. Queria que você contasse pra gente um pouco dessa trajetória, se pudesse, né, desde, sei lá, da infância, os primeiros contatos que você teve com livros, o encantamento, e depois como que o trabalhar com literatura, trabalhar dentro desse universo se tornou uma realidade para você. Se puder contar para a gente como foi sua trajetória. Ótimo. Bom, eu também estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu não me lembro muito bem quando que eu comecei a considerar a literatura como um campo de dedicação integral, exclusiva. Isso foi um interesse desde muito cedo, mas um interesse que não era declarado ou que eu podia enxergar como uma profissão. Eu venho de uma família de classe trabalhadora, de imigrantes, então a ideia da escrita, da literatura não passava, não era algo que se discutia ou que se considerasse dentro da família, né? Eram aquelas famílias tradicionais, você vai pensar ou engenharia, ou advocacia, ou medicina, tanto que eu fui estudando, fazendo minha carreira na escola, sempre pensando em fazer faculdade de engenharia. Eu era bom em matemática, física, química, tal, então... Mas aí chega um determinado momento no ensino médio que eu mudo de ideia e falo, não é engenharia. Acho que meu irmão tinha entrado em engenharia e eu vi ele estudando assim terrivelmente. Eu falei, não é isso que eu quero. Sem saber que eu ia estudar terrivelmente outra coisa. Exato. Não ia escapar disso. Pois a gente se ilude, né? E aí no ensino médio, então eu faço uma mudança de rumo e vou fazer letras na USP e faço um acordo familiar, assim, que meus pais não entendiam muito bem o que era fazer letras, o que significava fazer letras, então eu fiz um acordo com eles que eu ia fazer jornalismo também. Então eu fazia letras de manhã e fazia jornalismo à noite, porque eram duas carreiras em que eu imaginava que eu ia escrever, né, que eu poderia trabalhar com isso, e acabou que eu me formei no jornalismo, acabei entrando no jornal muito, muito cedo. Era um momento do jornalismo que ainda estava um mercado aquecido, então tinha, de fato, oferta de emprego. Hoje em dia mudou muito, né? Enfim, não tem mais, pelo menos não tem essas vagas da imprensa tradicional como a gente conhecia. Então eu em 97 entrei no Jornal da Tarde, depois eu passei para o Estadão e fiquei lá até 2005, mais ou menos. E aí num belo dia também no Estadão eu falei, poxa, mas eu adoro isso daqui, mas não era isso. A ideia não era essa, a ideia era escrever. E eu fui tragado pelo jornal, gostava muito, tem uma intensidade do trabalho de redação que é muito sedutora. E aí eu falei, bom, não é isso. Aí saí do jornal,
e fui voltar a estudar. Aí fui fazer mestrado. Na época não existia nenhum curso de pós-graduação no Brasil em escrita. Eu já tinha feito muitas oficinas de escrita desde a adolescência. Muitas não, enfim. Tinha feito algumas que existiam, porque também não tinha tanta oferta assim em São Paulo. Tinha 2, 3 professores que davam essas oficinas livres. E aí falei, bom, decidi que eu ia fazer um mestrado, e aí comecei a procurar onde é que tinha, né? No Brasil não tinha em lugar nenhum. Olha. E aí tinha nos Estados Unidos, tinha na Inglaterra, como mestrado. E só. Não tinha mais em nenhum outro lugar. Aí eu voltei, me organizei e falei, bom, vamos tentar tal. E eu decidi que eu ia fazer nos Estados Unidos. Fiz lá todo o material para fazer o processo seletivo. Acabei passando em 2007, então eu fui para os Estados Unidos. E quando eu, enfim, depois de passar lá 2 anos tendo aulas, eu cheguei à conclusão de que se houvesse algo semelhante no Brasil, teria ajudado tanta gente. Sim. Porque eu me identificava, falei, nossa, se eu tivesse tido acesso a essa metodologia, a esse nível de conhecimento da pedagogia do ensino da escrita criativa, essa riqueza bibliográfica, enfim, de referências, de pesquisas sobre ensino, eu teria resolvido isso lá atrás, teria resolvido isso antes de fazer letras, ou teria feito letras e escrita criativa junto, sei lá. Sim. Então eu voltei um pouco considerando isso uma espécie de missão, de conseguir fazer isso se tornar viável no Brasil. Como todos nós sabemos, o Brasil não é tão fácil assim, né? Para você tentar implementar coisas novas e diferentes. Então, felizmente, logo que eu voltei em 2010, o Instituto Veracruz já estava planejando abrir uma pós-graduação em escrita como um desdobramento do curso de pedagogia. Eles tinham e têm até hoje uma graduação em pedagogia. Sim. E uma das disciplinas da graduação era uma disciplina sobre ensino de escrita. Então, a pós de formação de escritores, elas é um desdobramento dessa disciplina. Ou seja, se a gente está formando professores para ensinar os alunos a escrever, por que não fazer disso uma pós-graduação? Quem dava essa disciplina era a Márcia Fortunato, na graduação, na época. E aí ela leu um texto que eu publiquei na internet em defesa do ensino de escrita criativa, me procurou e aí eu fui ajudando ela, enfim, a pensar essa pós-graduação, e depois o curso abriu em 2011, a partir de 2013 eu comecei a coordenar a pós com ela. E aí eu fui conseguindo junto com ela tem muita experiência em pedagogia de ensino de escrita, ela fez mestrado e doutorado nisso. A gente foi conseguindo montar um programa que é muito parecido com os programas norte-americanos e também britânicos de ensino de escrita, porque eles têm quase 100 anos de prática e de debate sobre como fazer, e adaptamos um pouco para o contexto brasileiro. Então já estamos aí há 13 anos, 14 anos, né? Nossa, de pós-graduação. E eu digo, então, por que isso virou uma missão e uma dificuldade? Porque os cursos livres, eles são fundamentais, são muito importantes, e mesmo nos lugares onde há cursos acadêmicos de escrita, continua havendo cursos livres, né? Mas a tendência, quando você trabalha com um professor ou uma professora, a tendência é que a perspectiva autoral daquele professor ou daquela professora seja muito forte, né? E a gente inevitavelmente se influencia por aquela perspectiva, porque um professor também é um autor, uma professora também é uma autora, então a maneira como você monta um curso é uma perspectiva autoral. E a gente pensou então na pós do Veracruz em possibilitar que os alunos e as alunas tivessem experiências com professores diferentes. Por isso que a gente sempre recusou a possibilidade de ter um orientador ao longo do curso, de
propiciar que os estudantes, então, passem cada bimestre com um professor diferente, que tem uma visão diferente de literatura, e com isso a gente vai estimulando os alunos a entenderem o que é que estão fazendo com o próprio texto, né? E diminuindo o risco de uma influência que seja imperceptível, ou seja, que o estudante não perceba que está sendo influenciado por aquele professor e acabe reproduzindo ou emulando um estilo do professor, né? Então, esse é um pouco o que a gente pensou em fazer, por isso essa missão. Acho que ainda tem um longo caminho pela frente no Brasil, que a gente começou o curso em 2011, só havíamos nós como pós-graduação, e no mesmo ano a PUC do Rio Grande do Sul também abriu a sua pós-graduação, que eles só tinham as oficinas livres também, né? A oficina do Assis Brasil era muito antiga, 35 anos. No mesmo ano eles abriram uma pós-graduação, depois a PUC abriu mestrado, doutorado, enfim, eles estão com um programa, e a graduação também, estão com um programa completo em escrita criativa. E outras instituições no Brasil começaram a abrir cursos de pós-graduação, hoje são 14. Então, em 14 anos, a gente passou de 2, ou seja, de 0, né, um ano antes não tinha nenhuma, para 14 cursos de pós-graduação. Nossa, bastante, um intervalo de tempo curto, né? Graduação, temos 2, pouco ainda. E cursos livres, explodiu. Hoje tem mais de 60, 70 no Brasil, todos eles sendo oferecidos à distância, online. Acho que a pandemia, né, provocou isso. Então, o campo tem amadurecido bastante, né? Mas ainda falta um debate que envolva as instâncias públicas. Aí estou dizendo principalmente o MEC. Porque o MEC não tem a escrita criativa como uma recomendação para o ensino nem superior, nem para o ensino básico, né? Tem um trabalho consistente com relação à redação, né? Enfim, a escrita dissertativa, mas não a escrita criativa. E eu acho que esse é um debate que precisa passar pelo governo para virar uma política de Estado, né? E não uma política que vai depender do governo da época, enfim, ou do governo estadual, ou da prefeitura, o que seja, porque a gente se fragiliza muito com isso, né? Então a gente precisa ter um debate um pouco maior, tentando estabelecer princípios que organizem essa prática, né? Ou seja, que a gente consiga tirar a prática da influência ou do pensamento exclusivo de um ou outro professor. Sim. E chega num debate em que a gente tem uma base comum, né? Estabelecida em consenso pelo Ministério da Educação, com relação ao que deve ser feito em cada um dos níveis de educação, ou seja, no básico, no superior, como que isso vai ser feito nas universidades federais, quais as recomendações para as universidades privadas, e assim sucessivamente. E tem, em paralelo a isso, também um debate que deve acontecer no Ministério da Cultura, que eles já estão sensíveis a isso, inclusive aprovaram agora um plano nacional da leitura e da escrita. Pela primeira vez na história do Brasil, a escrita entrou no título de um plano nacional. Então, precisa ser debatido também o que é que a gente vai fazer com isso, né? Eu costumo dizer, estou plenamente convencido de que a gente não resolve o problema do Brasil com relação à leitura e nem o mercado editorial, se a gente não investir na formação de escritores, que é quase como se fosse um tripé ideal, né? Eu tenho livros, leitores, mas eu preciso ter escritores, né? E, óbvio, tem um certo ranço das pessoas dizer, mas para que formar tantos escritores? Tem mais escritores do que leitores, né? Mas isso é uma besteira, né? A gente ainda tem que lidar com esse tipo de argumento. Sim. Mas é uma besteira, porque
todos os leitores querem ser lidos, todos os escritores querem ser lidos, né? E vão forçar o mercado de alguma maneira para serem lidos, vão inventar coisas diferentes, vão inventar saídas, soluções diferentes, né? E de uma certa forma, ler também é escrever. Certamente. É uma atividade, enfim, que requer um envolvimento intelectual, sensorial, cognitivo muito intenso, talvez dos mais intensos dentre as artes, né? Então, uma coisa não está desconectada da outra. Tem um ensaio da Virginia Woolf, que eu não me lembro se é Como Ler um Livro, mas enfim, em que ela diz com essas palavras que a melhor maneira de entender um romance é tentando escrever um. E, não sei, talvez vocês possam dizer da experiência de vocês, né, o quanto que a tentativa de escrever um livro faz com que a gente passe a se relacionar diferente com aquilo que a gente lê. Dramaticamente diferente, né? É o que a gente vê e não é possível desver. Totalmente. E não há como escrever sem ler, né? Então, somos todos leitores, né? Não tem essa de... o escritor é só aquele que escreve, não, é aquele que lê muito. Exatamente. E é quase uma caricatura, né? A pessoa desse tipo, eu escrevi um livro, mas eu não leio. É uma caricatura. Tem ali um ou outro, mas é uma caricatura. Sim. Porque, no geral, as coisas estão dissociadas. Sim. Né? Bom, muito interessante a sua trajetória, Roberto. Então, assim, a gente pode assumir, obviamente, que você é um grande leitor. Então, aqui a gente quer saber seus gostos. Ficção, não ficção, gênero, qual é o que mais se aproxima do seu gosto particular? Eu gosto de uma frase que está num livro do Hanif Kureish, o livro acho que chama A Última Palavra, se não me engano. Um personagem é um professor de escrita e no começo do livro ele fala: estou perdido numa selva escura de romances inacabados. Porque está sempre lendo os textos dos alunos e os romances nunca terminam. E ele então nunca lê o romance inteiro, ele só vai lendo os trechos do romance. Às vezes eu me sinto assim, numa selva escura de romances inacabados, porque eu estou o tempo inteiro lendo textos que estão em processo. Sim. Então, às vezes eu brinco com os alunos que como eu tenho que ler muito texto em processo, eu acabo não conseguindo ler os textos finais, os livros que eles publicaram. E eu fico sempre com a sua pior versão. A sua melhor eu não consigo chegar. Mas acho que, enfim, estou brincando, tem que ler de tudo, né? Desde um jornal até ensaios literários, ensaios políticos, até não ficção, ficção. Então, das leituras dos textos dos alunos e alunas que demandam eu me aprofundar numa ou outra questão, então às vezes eu tenho que parar um texto e ler ou um texto técnico, né, mais teórico, ou mesmo uma referência literária. Ou tem a ver com o projeto que eu estou escrevendo na hora, né, naquele momento. Então também, mas eu sempre vou para ficção e não ficção, as duas coisas. E cada vez mais essa distinção entre ficção e não ficção está cada vez mais fluida e porosa, né? Sim. Onde a gente até tem dificuldade. Mas você tem uma preferência, não? Tipo, alguma coisa que você naturalmente está inclinado a, ou não? Não tem? Não, acho que não. Não? Acho que não. Bacana. Muito bom, muito bom. Vou aproveitar aqui o gancho das histórias, das leituras, enfim, e vamos entrar então no seu livro, né? A gente vale lembrar que esse é o momento em que a gente conversa do livro, a Raquel já falou, mas não custa repetir. Se vocês não leram e se sentem incomodados de alguma maneira, a gente vai abordar aqui várias questões do livro. Esse é o momento que para o vídeo, vai ler e volta para acompanhar a gente, não é não? Isso aí. Então é o seguinte, esse livro aqui, Roberto, a gente estava falando, a gente já teve a oportunidade de falar, foi um dos livros que eu mais gostei de ler no ano passado, né? Eu não sei se eu tô falando se eu mais gostei de ler, eu adorei ler, mas é um dos livros mais fortes, das leituras mais fortes que eu tive no ano passado. E desde que eu li, eu fico também sempre curiosa sobre por que
a gente forma essa opinião, né? Por que um livro toca tanto a gente? Então, eu gosto muito de pensar o que são esses aspectos, né, da minha leitura, enfim, que me fazem escolher um livro. É difícil isso, às vezes, porque são muitos bons livros que a gente termina lendo, né? E aí, eu achei interessante, quando a gente estava preparando o material aqui dessa conversa, tem uma parte aqui que eu vou ler para as pessoas, que é a sinopse do livro, que está na 4ª capa, né, que é essa última capa aqui, do livro. E ao ler a sinopse aqui do seu livro, eu vou me permitir, assim, me pedir permissão para discordar dela, né, em alguns momentos, levando em consideração a minha leitura. A gente sabe que as leituras de um livro são diversas e não tem certo, tem errado nesse sentido, mas a sinopse diz o seguinte: um homem deixa misteriosamente sua vida pregressa rumo a uma comunidade litorânea. Relato incisivo sobre a desagregação física, familiar e social, a segunda morte traz uma singular descrição da velhice e do encontro humano com a morte. Essa é a sinopse do livro. E, de alguma maneira, quando eu estava pensando sobre a leitura que eu fiz e essa sinopse, eu fiquei tentando identificar o que exatamente eu não concordava com ela, e eu vou ler. Por que eu vou ler o que eu escrevi aqui? Primeiro, porque eu estou falando com o escritor. Segundo, porque é a Companhia das Letras. E terceiro, porque tem uma câmera me filmando. É sempre importante a gente se ater aqui às palavras, tá? Então, o que eu quero te dizer em relação a por que eu discordei dessa 4ª capa, talvez ajude até as pessoas a entrarem aqui na conversa que a gente vai ter sobre o livro, né? Então, primeiro, essa frase aqui: um homem deixa misteriosamente sua vida pregressa rumo a uma comunidade litorânea. Perfeito para mim. A segunda, né, que ele fala relato incisivo sobre a desagregação física, familiar e social, eu já começo a ter algum problema com ela, porque eu acho que a gente tem aqui, sim, uma arrancada da narrativa que é determinada, mas ela é também provocativa e autorreflexiva. E por ser autorreflexiva, né, essa é a minha leitura, mais uma vez, ela é vacilante. Em um determinado momento do tempo, a gente vai ter oportunidade de falar sobre essa parte mais adiante na conversa, né? Então, há uma determinação desse narrador. Acho que tem um narrador muito importante aqui em terceira pessoa, nesse livro, né? Terceira pessoa, quando eu estou falando de um personagem que está em cena. E há uma determinação importante desse personagem. A gente nada sabe do que ele fez, há um certo mistério, mas que também não é importante para o livro, ou não me parece importante. E ele vem, o livro vem nessa determinação de uma narrativa quase que distanciada desse personagem, sem grandes digressões, sem uso, por exemplo, de metáforas, de analogias. Até um determinado momento do texto ele vem dessa maneira. E depois a gente começa a perceber até que tem uma tensão, né, entre esse querer do narrador se manter distante, querer desse personagem, né? A situação que ele está ele recebe um diagnóstico, a gente também não sabe exatamente o que é. A gente sabe que ele tem pouco tempo de vida, não sabemos quanto mais, e ele deixa tudo para trás, entra num carro e vai dirigindo sem rumo para qualquer lugar, né? Então, ele, a princípio, o que a gente pensa é que ele vai ao encontro da morte, né? Eu estou pronto, eu vou morrer. Ele está determinado a morrer. E eu acho que essa tensão é muito bem criada, né? A gente embarca nela, mas a gente embarca reparando na ausência dessas metáforas e analogias. Então, eu acho que tem aqui também essa tensão entre o querer e o poder humano, né? O que é possível ser feito? Ele quer alguma coisa, mas o que é possível, de fato, né? Sendo ele esse corpo que vive as experiências. Acho que é um livro que tem muita descrição. A gente entra no livro com o nosso corpo, né? Sentindo cada uma das sensações, né? Dos cheiros, da umidade do ar, enfim. E eu acho que tem uma coisa aí que é a intenção dele e, de fato, a realização dessas intenções. Então, é um livro que, sim, em especial, vou ler aqui para não perder, a desagregação física está como centralidade do texto. Inclusive, ele é um senhor, né? Ele é um homem de quase 80 anos, né?
E é pelo corpo e pela sua falibilidade que o protagonista se expõe ao mundo, né? Enfim, e o experimenta. Através das sensações, ele vai se revigorando, né? Se regenerando de alguma maneira. A gente tem inúmeras cenas, né? As meninas podem me ajudar a lembrar, mas é isso, que ele entra no mato descalço, ele entra na água do mar e ele começa a sentir que o corpo não está tão próximo do fim assim, né? Ele às vezes até se esquece daquela condição inicial, né? Aquela condição primeira. Mas apesar dessas suas recusas, desde refletir sobre seu passado pessoal, que a gente, leitores, a gente não acessa e parece não ser importante, e mesmo desejar uma redenção, seja lá quais forem os seus crimes, a gente sabe que há muita coisa feita e ele não pede essa redenção, parece que ele não procura essa redenção, né? O protagonista encontra no périplo desse livro justamente a agregação e não desagregação familiar e social de que talvez fugisse. Ele termina se surpreendendo, ele tenta manter essa distância, mas essas coisas vão surgindo, né? A segunda morte é, para mim, uma descrição da velhice, sim, mas não do encontro humano com a morte, senão o oposto disso. A inevitabilidade da vida para os que têm um corpo e, portanto, estão sujeitos fisicamente a ela. A vida seria tão inescapável quanto a própria morte. Então, para mim, isso aqui é tudo só para discordar da sinopse aqui, não de toda a sinopse, mas de uma parte dela, porque para mim esse é o aspecto, né? Essa tensão entre o querer e o poder, quando você está inteiro exposto à natureza, exposto em corpo e alma, não deixa de ser, você termina sucumbindo a alguns quereres da ordem metafísica, né? Então tem uma questão aí entre o físico e o metafísico, né? A coisa que você sente com o corpo e que você racionaliza. Enfim, estou começando aqui só para te perguntar como tem sido, né, a recepção desse livro pelos leitores, né? É um livro que foi lançado em 2023 e de que maneira essas diversas leituras do livro têm te surpreendido, né? Queria que você contasse um pouco. Eu estou só mostrando a minha, né? Que já começa pela sinopse, que eu tenho uma leitura diferente de quem elaborou essa sinopse, mas e as outras leituras? Como tem sido isso para você? Acho que você toca num ponto muito importante, que é a dificuldade hoje em dia de se falar sobre livros. Então, é evidente que o mercado está estruturado em torno de um formato de livro e de divulgação de livro. E, no geral, é muito comum as pessoas exigirem das editoras, dos críticos literários, dos resenhistas, que digam sobre o que é o livro. E essa talvez seja das piores coisas que se pode perguntar para um escritor ou uma escritora, é sobre o que é o seu livro. Eu lembro do prefácio do Borges para o livro Ficções, que é teoricamente o primeiro livro de contos dele, e um trecho do prefácio ele fala: desvario trabalhoso escrever por centenas de páginas uma ideia. Ele falou assim: é mais fácil você inventar que o livro já existe e falar sobre o livro que já existe, em vez de você escrever o livro. Então, é um pouco isso. Você dizer sobre o que é o livro, melhor escrever um conto do Borges, né? É sobre isso o livro. Então eu não preciso ler o livro, né? Porque eu já escrevi sobre o livro, que é exatamente o que o Borges diz. No limite, uma sinopse do livro ideal deveria ter o mesmo tamanho do livro, né? Com as mesmas palavras. Sim. Porque, e eu gostei também que vocês fizeram esse alerta no começo da conversa sobre parem, vão ler o livro e depois voltem, porque não tem nenhuma mediação que substitua o livro, né? Não tem nenhuma resenha que substitua o livro. E que substitua a própria leitura, a leitura do indivíduo. Exatamente, sobre o livro, né? Que é o mais importante. Exato, né? exato. E que, inclusive, já não é mais aquilo que eu passei na escrita. Sim. Né? Então tem um crítico norte-americano chamado Timothy Bewes, que lançou um livro, acho que o ano passado também,
se chama Free Indirect. E ele faz uma defesa que é radical, no sentido de ser muito nova e distante daquilo que a gente vê sendo debatido sobre a literatura. E ele defende que um romance, principalmente o romance, ele sempre é, necessariamente, alguma coisa que os seus autores não podem dizer o que é, e nem os seus leitores, e nem os seus críticos. Ou seja, se eu posso dizer o que é o livro é outra coisa que não aquilo que eu disse. Se o crítico pode escrever sobre o que é o livro necessariamente é outra coisa que não aquilo que foi possível ser dito a respeito, né? Então, isso coloca todo mundo numa encruzilhada sem saída. Só que o livro, enfim, ele leva 300 e poucas páginas para conseguir destrinchar e sustentar esse argumento, porque é muito complexo, de fato, né? Como é que você vai dizer que o livro... Ninguém pode falar nada sobre um romance, mas ele vai tentando estabelecer alguns princípios e parâmetros para organizar a leitura dele. Então ele diz que o romance e a leitura do romance é o que ele chama de instanciação. Ou seja, o romance ele não pode ser lido como um exemplo, né, de alguma coisa, ou como um texto que tem uma mensagem clara, né, ou que tem uma moral fácil de ser encontrada. E ele faz essa distinção entre experiência e instanciação, né? Ou exemplo e metáfora, né? Então ele diz, o romance não é uma metáfora de nada, né? O romance não é um exemplo de nada, ele é o que é, né? E eu só sei o que é o romance lendo. E aquilo que eu leio já não é o que o escritor ou a escritora tentou fazer ou passou pelo processo, porque é muito complexo, né? Em que sentido? Um romance leva tempo para escrever, né? Então eu preciso escrever um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, né? E assim sucessivamente. Então hoje eu posso estar cheio de certezas sobre a vida ou sobre o meu romance. Amanhã eu vou acordar cheio de dúvidas, vou querer jogar tudo fora. Depois de amanhã eu vou ficar na dúvida se eu estava certo ou se eu estava errado, né? Mas todo dia eu vou e acrescento um pouquinho e reviso, né? A escrita também como uma reescrita, como uma revisão. Aí, o resultado disso, que às vezes leva anos, é algo que nem os escritores sabem dizer como foi possível, né? Só sabe que foi possível porque eu repito, faço de novo, consigo fazer um outro livro, né? Eu olho para o meu livro pronto e falo, ótimo, se eu fiz um, talvez dê para fazer outro. Mas é um processo muito próximo de viver, de fato, né? Mas eu estou tentando organizar esse recorte da vida em palavras, né? Uma palavra tem que colar com a outra, né? Tem que fazer sentido, né? Elas têm que ter alguma tensão e alguma coesão uma depois da outra. Então isso leva muito tempo. E no limite o livro é o que o livro é, né? Nunca posso dizer sobre o quê. Mas para voltar à questão da sinopse ou das resenhas, óbvio, todo mundo precisa também ter alguma ferramenta de comunicação, né? Eu acho que a gente vai tentando, né? No fundo, a vida é uma grande tentativa, né? Exatamente. A gente não pode parar de tentar. A resenha ideal, ou o boca a boca ideal, né? Isso costuma acontecer de amigos, né? Amigas, falam assim, nossa, você precisa ler esse livro. Aí você fala, tá, sobre o que é? Eu falo, não sei, mas lê que você precisa ler. Aí talvez seja o melhor conselho, né? Leia, confia em mim, leia. E aí eu vou e leio, depois a gente senta, depois de ter lido, né? Sim. Óbvio, a gente senta, conversa, e talvez os melhores livros em termos de resistência ao tempo, né? Não em termos de qualidade literária, sejam aqueles em que nunca é possível de fato esgotar o que é o livro, o que é a experiência de leitura do livro, né? Então essa poderia ser uma definição do clássico, por exemplo, que é aquilo que não se esgota, né? Que geração após geração a gente continua tentando voltar lá, né? Ao passo que alguns outros
ficam marcados, né? Porque eu consigo dizer sobre o que é. Né? Os livros que eu consigo dizer sobre o que é, eles vão entrar para a história. Né? Naquela época se escrevia sobre isso, ou se escrevia assim, etc. Tal. Então, é sempre difícil. Né? Eu fiquei feliz de ver que o livro começou a ecoar assim, relativamente bem logo depois da publicação. Então, o livro foi muito bem acolhido na imprensa, o que é raro, né? Porque não tem muito espaço mais na imprensa, principalmente na imprensa tradicional. Mas cada um com uma leitura muito particular, sabe? E eu entendo também que o livro traga essa dificuldade de você conseguir fazer um resumo sobre ele. Né? Porque a sinopse do enredo é banal. É um homem velho que foge da sua vida pregressa e vai para uma praia. Quer dizer nada, né? Não. Aqui não. Pois é. Então, e aí isso é uma dificuldade para crítica, para resenha, mas acho que no geral cada um foi pegando coisas interessantes do livro sobre isso. E acho que a leitura de vocês é uma dessas surpresas de você publicar um livro, porque boa parte do processo é consciente, mas boa parte não é consciente. Né? Você tem as suas intenções, aquilo que você consegue controlar porque você identifica, e uma série de coisas que você não controla porque você não identifica. Né? E você se surpreende ainda com isso? Falar, caramba, isso daqui faz sentido, mas não tinha pensado nisso. Sim, claro. Não, o tempo todo. Sim. Mas acho que tem um exercício aí de não se envaidecer, porque não se trata, de fato, de tomar isso como um elogio que possa ser... que possa ter alguma relação com a vaidade, né? Porque tem mais a ver com a qualidade dos leitores do que com a qualidade do escritor. Né? Então, acho que é sempre quando eu fico de mão dupla, né? Não, é sempre uma via de mão dupla. Estamos de mãos dadas. Não sei, eu fico surpreso e feliz por vocês, assim, por a leitura que vocês fizeram, porque isso demonstra o quê? Uma atenção, um envolvimento e uma conexão com aquele universo. Eu fico tentando separar. Por que eu estou dizendo isso? Tem um outro ranço no meio literário que é menosprezar os leitores. Né? Então, toda vez que sai o relatório de leituras no Brasil, sempre os comentários está implícito que os leitores são burros, ou as pessoas que não leem são burras. Né? E que as pessoas que leem lá, ler um livro por ano, são burras. Leem e não conseguem compreender, são burras. Então, assim, tem um peso, né, bizarro, né, em torno da leitura, né, e do livro, como se tivesse um jeito certo de ler, como se você precisasse formar todo mundo para ler do jeito que você quer que lê. Isso não me parece saudável. Não. Eu entendo que para o país tem um valor estratégico, mas é preciso também pensar qual é esse valor. Está todo mundo querendo formar mais mão de obra qualificada para aumentar o PIB e para melhorar a produtividade. Se for isso, não sei, vamos parar e vamos pensar. É para isso que a gente está formando leitores? Para aumentar a produtividade do país? E tudo bem, tem um ganho, né, de distribuição de riqueza, melhora todo mundo. Mas acho que precisa ser pactuado com todo mundo. Sim, claro. Vocês querem participar disso ou não? Vocês querem ler ou não? Ninguém fica fazendo isso com música, né? Ninguém vai, olha, 10% da população brasileira não ouve música, precisamos formar essas pessoas para ouvirem música, porque é uma relação muito mais natural e intuitiva com os sons, né? Mas com a literatura não, porque a linguagem é mais difícil, não é linguagem escrita, né? A gente não nasce, a gente tem que aprender isso. E é difícil, e demora. Então, por que eu fico pensando dessa maneira? Para a gente tomar cuidado para não
publicar um livro, não escrever um livro, como se ele tivesse um jeito certo de ler. De ser lido. De ser lido. Sim, Né? sim. E se os leitores que não perceberam aquilo não são bons leitores. Como se eu tivesse uma regra e uma régua para medir quem são os bons leitores. Sim, então, não existe. Nesse sentido, sabe? Que a gente... E até no sentido do livro, né? Agora ouvindo-te aqui, estou a fazer a ponta até com uma coisa que nós conversámos muito e não conseguimos colocar assim em pergunta, mas eu acho que agora vou fazer aqui um pouquinho a ligação com a minha pergunta seguinte, que é, ouvindo-te, assim, fizeste-me pensar que eu antes tinha uma regra quando lia um livro, que é que eu nunca lia nem o prefácio, nem sobre o que era. Sim, alguém me dizia, tal livro eu gostei muito, eu ia lá, comprava, lia, e se houvesse um prefácio, um comentário, eu lia no final, não lia antes, né? E eu acho que isso é que hoje em dia já não consigo fazer, porque estamos mais neste meio e vamos sabendo e vamos ouvindo e vamos, né, já antes de chegar ao livro. Eu sinto uma certa saudade disso, de ler um livro sem fazer a mínima ideia do que é que está ali, porque também há um ponto que às vezes há temas que se a gente soubesse não entrava neles, né? E isso às vezes é uma grande perda, não é? Agora, eu penso agora ouvindo-te, não é, que também há muitos livros que de facto deviam ser, e muitos leitores que quando leem um livro não sabem dizer sobre o que é o livro no sentido também da pergunta, não é? Ou seja, de como o livro fica ali com uma questão, né? E sei lá, estou a lembrar o livro do Gigante Enterrado, por exemplo, foi um livro que eu li e fiquei muito zangada, assim, tipo, o que é isto? É sobre o quê? Isto é sobre o quê? E eu passei muito tempo, assim, que até, sei lá, um ano depois, de repente virou uma chave e aquilo iluminou-se na minha cabeça. Então às vezes também é interessante, não é? Quando os livros ficam connosco no lugar do enigma. E eu acho que aqui o teu livro, ele traz-nos muito isso, né? Ele está muito bem construído para nos fazer o tempo todo pensar na questão do que é o enigma, né? E então, centrando aqui agora no teu livro, ele começa com este homem que está declaradamente a fugir, não é? E portanto isso nos é dito, ele está numa situação de fuga e ele está a despedir-se da cidade e vai em direção ao mar, não é? Portanto nós percebemos que há uma certa intencionalidade de deixar alguma coisa para trás, mas não de que ele está aí no sentido de alguma coisa. E de repente ele chega a esta praia, não é? Este lugar, sem reservas, sem ter nada programado, e parece que aquilo foi totalmente acidental. E no entanto, chega àquele sítio, não é? Onde tudo se apresenta muito natural no sentido do cíclico, não é? E nós começamos a perceber que este retorno não foi nada casual, né? E eu queria te perguntar sobre isto, né? Como é que tu pensaste este retorno a esta praia, como é que tu pensaste esta questão do cíclico aqui dentro do teu livro? Tem falando em prefácios de livros, uma edição mais ou menos recente do Austerlitz, do Sebald, que saiu nos Estados Unidos com o prefácio do James Wood, em que ele comenta um desses aspectos do Austerlitz, história do menino que é adotado por conta da Segunda Guerra Mundial e ele fica o tempo inteiro procurando alguma coisa, né, procurando algum registro do passado, né? E o James Wood chama isso, ou identifica nisso um certo retorno do recalcado, né? O recalcado como, no caso, enfim, do Austerlitz, principalmente para a Europa, né? O genocídio dos judeus e a Segunda Guerra Mundial, enfim, é uma tragédia impossível de absorver, né? Então, de uma certa medida, você tem que recalcar aquilo para continuar vivendo, porque não tem como, né, compreender, por mais investimento que tenha sido feito, né, para escrever sobre, refletir sobre, mas numa determinada medida, no dia a dia as pessoas têm que recalcar um pouco para conseguir viver, e o James Wood aponta isso. Então o Sebald mostra isso, um romance sobre o retorno do recalcado, ou seja, como
as coisas continuam ali mesmo que eu não saiba, né, o que são elas, né? E tem uma outra dimensão, enfim, também freudiana, né, da ideia de que as principais coisas da sua vida aconteceram na sua infância. O resto da sua vida você vai estar vivendo ou tentando reviver aquelas experiências, aqueles prazeres, né, aqueles gozos. Então, você tem sempre um retorno para alguma coisa, não do recalcado, né, mas um retorno para essas sensações e esses prazeres primordiais. Para mim, num determinado momento, o mar começou, esse retorno ao mar começou a fazer sentido um pouco nessa chave, de duas maneiras. É um retorno ao princípio da vida, né? Enfim, com a vida saindo do mar, a vida terrestre, evidentemente, né? Saindo do mar e voltando para o mar, portanto, né, uma espécie de retorno. E num segundo momento, como principalmente a praia no litoral brasileiro, que não está identificado no livro, mas, enfim, imagina-se que seja um litoral brasileiro, justamente por onde chegaram os colonizadores, né? Ou por onde chegou o homem branco, né? Então seria uma espécie de retorno ao porto, né? De onde chegou para onde vai embora, né? Então eu fiquei pensando no mar nessas duas chaves. Tem um momento do livro que ele fala que o mar é a fronteira, afinal, é o limite. Depois do mar não tem mais para onde ir, né? Eu posso percorrer todas as montanhas e serras e cidades, mas quando eu chego na beira do mar, não tem mais para onde ir, né? E aí precisa haver uma tomada de decisão, né? O que eu faço aqui, né? Um pouco como a música do Gil, né, e do João Donato, né, o Beira do Mar, Lugar Nenhum, começo do caminhar, né, para a beira do fundo azul. Enfim, é um pouco isso. Então eu fiquei pensando no mar como esse retorno, e principalmente para esse homem velho, branco, né, netos, bisnetos de imigrantes europeus, que tinha cometido uma série de crimes, né, chegando nesse limite, né? Então essa é um pouco a ideia. Muito bom. E para um lugar que ele tinha tido uma experiência também de juventude, enfim, de infância. Então, Legal. Bom, uma outra coisa que a gente observa, Roberto, aqui no seu livro, a ignorância e a inteligência aparecem bastante, né? Sobretudo na voz dos personagens, né? No primeiro momento, durante a morte do pai de Gustavo, né? Que aparece logo no início do livro, Gustavo sendo o nosso protagonista, e depois até mesmo o próprio Gustavo refletindo sobre um trecho da Bíblia onde ele se refere à ignorância, e a partir daí Gustavo segue a vida, né? E faz ele suas próprias escolhas. A gente percebe uma contenção muito grande ali da narrativa e tudo, como se Gustavo fizesse sempre as escolhas racionais, as escolhas, entre aspas, as escolhas certas, até o momento em que ele se aproxima de Bianca, uma outra personagem, e aí a gente percebe que nesse momento o controle se esvai, o controle de Gustavo se esvai, e aí a pergunta, né, se Gustavo é atravessado ou se ele é punido pelo mundo? Uma boa pergunta. Eu acho que eu me lembre, assim, quem primeiro formulou uma aproximação entre o êxtase, o gozo e a punição e a dor foi o Georges Bataille. No livro, se eu não me engano, eu acho que é o Erotismo, o Georges Bataille, que é o autor da História do Olho, enfim, entre outras obras, e ele tem uma reflexão grande sobre prazer e dor, né? Sobre martírio e êxtase, e
num trecho do livro tem umas fotos de uma pessoa que é condenada à execução por esquartejamento em praça pública, e nas fotos a expressão do rosto da pessoa é uma expressão de gozo. Enfim, é super intensa essa passagem. Então, eu me lembro de ficar pensando um pouco nisso, né? Eu não queria que... Eu resisti à ideia do Gustavo procurar uma expiação da culpa, né? Ou uma rendição nesse encontro com a Bianca. Eu resisti intelectualmente, mas não sei se consegui evitar de alguma maneira que ele experimentasse um certo alívio nesse encontro, né? Então tem essa tensão da escrita que ele estava falando, né? Eu posso querer uma coisa, mas eu quero um dia, no outro dia não sei, no outro dia eu sucumbo, né? Cedo, e assim a negociação se dá. Eu acho que eventualmente tem as duas coisas, tem uma punição, mas também tem uma rendição ali, né? Nesse encontro, porque é um personagem vil, que cometeu uma série de crimes, que abandonou tudo, deixou tudo para trás, um homem branco, imigrante, enfim, tudo, né, vai botando aí na conta dele. Mas ele não deixa de viver. Sim. Só por causa disso, né? Claro. Um pouco a ideia de que quando uma pessoa que cometeu um crime é presa, né, ela não deixa de viver porque ela foi presa, né? A gente só tirou ela do convívio social de uma parte da sociedade, porque outras pessoas continuam convivendo com ela, né? Ou a pessoa que foi cancelada, né, publicamente, ela não deixa de viver, ela continua vivendo, né? Então tem uma certa... um certo exagero, né, uma certa hipocrisia social desse cancelamento, como se a pessoa parasse de existir. Evidentemente que tem um controle importante de quem é que pode participar do debate, quem é que não pode, quais são as ideias que a gente quer ver fomentadas na circulação de ideias. Acho que isso é legítimo e importante, mas é preciso pensar que as pessoas continuam vivendo, né? E eu acho que o Gustavo é um pouco esse sujeito, né? Que mesmo tendo feito tudo que ele fez e a gente não sabe o que né? Justamente pelo fato da Bianca também não saber, e acho que essa é uma questão importante na constituição da Bianca, que ela não pergunta nada, né, para o Gustavo. Então ela também não quer saber. Exato. Como se a relação dos dois pudesse se estabelecer sem essas perguntas socioculturais. Quem é você? Da onde você veio? Né? Qual a sua profissão? Onde você estudou? Tem uma passagem que é muito bonita, que é uma certa irmandade, né, que ele diz em algum momento, por serem sobreviventes, os dois têm mais ou menos a mesma idade. Então tem uma espécie de uma maturidade aí nesse processo de falar, beleza, é isso aí, eu não preciso saber de você, você precisa saber pouco de mim, o que você souber é o acaso, e a gente segue a partir daí, né? Sim, como se não tivessem mais tempo para isso. Sim, e é muito interessante essa ideia da sobrevivência, né? Sobreviver aos dias anteriores, aos dias que se passaram, a tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu, ou tudo que aconteceu e eles conseguiram superar. Então, essa ideia dessa irmandade entre sobreviventes, eu acho que também me parece bastante importante, né, Flávio? Sim. E tem a ver, de novo, com a ideia do retorno, né? Porque as coisas retornam. Eu posso empurrá-las por baixo do tapete, mas elas voltam, né? E às vezes voltam das piores maneiras possíveis, né? Da maneira que eu não sei mais lidar, porque antes eu sabia lidar, eu achava que sabia lidar. E quando ela sai debaixo do tapete por algum motivo, é porque eu já não sei mais lidar com aquilo, né?
seja o recalcado ou não, mas esse retorno, o custo é maior, né? Então a gente tem visto isso no mundo, né? Nas eleições nos Estados Unidos, por exemplo, a gente poderia entender que tem uma parte do eleitorado que está um pouco nessa chave, né? Tem um recalque ali, e esse recalque está voltando, né? Então eu posso dizer, mas eu sou esclarecido, não quero lidar com isso, mas você vai ter que lidar com isso, porque ganhou a eleição, né? 70% dos homens jovens votaram no Trump, e aí o que você faz com isso? Né? Vamos ignorar 70% dos jovens da nossa vida e tirá-los, falando, não quero lidar com isso? Não dá, porque de uma maneira ou de outra eu vou ter que lidar com isso, né? E agora a gente está vendo que a gente vai ter que lidar da pior maneira possível. Mas é por quê? Porque ninguém sabia como fazer antes. Se soubesse, evidentemente teria feito, né? Agora nós vamos ter que achar um jeito de lidar com isso, né? Porque há um descompasso muito grande entre parcelas diferentes da população, homens, mulheres, escolarizados, não escolarizados, um pouco a gente estava falando também do pessoa que não lê, né? Os indícios todos apontam para um julgamento, evidentemente, né? É fácil a gente pensar, não, essas pessoas não são escolarizadas, elas não leem principalmente ficção, e etc. A gente consegue ir amontoando uma série de critérios para dizer, bom, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. O problema é que elas estão fazendo, elas continuam vivendo, e nem eu, nem ninguém nem deveria ter o poder de dizer, não, você não merece viver, você não merece, a sua opinião não importa, né? Então acho que a gente está, é um momento, talvez o momento mais crucial dos últimos 40, 50 anos, em que a gente se vê obrigado a enfrentar isso. E isso vai chegar no Brasil daqui a 2 anos, né? Então como é que a gente vai enfrentar também isso em 2026? Não sei, espero que alguém saiba. Lá, você, não é? Talvez haja uma coisa, agora Não? estás a falar desta questão do o retorno do recalcado e tal, e fiquei a pensar no caso do Austerlitz, é também uma coisa que o Freud falava muito, que eram as construções em análise, não é? Ou seja, aqueles momentos em que há um vazio e a gente não sabe o que é que está no lugar desse vazio, e criamos um enredo, não é? Criamos um enredo sempre, de alguma outra maneira. Mas quanto mais flexível é essa ficção, né, mais saudável ela é, no sentido de, por exemplo, o que a gente também observa é que cada vez as ficções são mais rígidas, tal coisa acontece por tal coisa. Então há um fator, não se desdobra, e a repetição tem sempre que se desdobrar, porque ela nunca é igual. Então ela retorna sempre de maneiras diferentes. Então a ficção também só serviria enquanto ela hoje pode ser uma, e amanhã em cima dessa a gente cria outra, e em cima dessa a gente cria outra, e por aí vai, né? Então, de facto, é curioso o lugar que tem, não só a literatura, mas a arte em geral, como esse desdobramento, não é? De olhar para a mesma coisa sempre de maneiras diferentes. Eu acho bem interessante estes 2 personagens sobreviventes, não é? Por exemplo, eles estão os 2 o tempo todo a olhar à morte de maneiras radicalmente diferentes, não é? E são pessoas do mesmo tempo, há um homem e outra mulher, enfim, com as suas diferenças, mas estão ali sempre a pontuar essa possibilidade de que seja assim, mas também de outra maneira. Perfeito. Tem um livro do Javier Cercas, do espanhol, que é uma compilação de uma série de palestras que ele deu, que se chama El Punto Ciego. Não tem, o livro não foi traduzido, acho que nem em português, nem em inglês. Tem só um ensaio, um capítulo desse livro que foi traduzido na revista Serrote. A gente leu esse ponto cego, vocês leu. lembram? Acho que a gente leu umas 2 vezes. Muito interessante, muito incrível. Que tem a ver com isso, né? Quer dizer, o romance não é o gênero das respostas, né? Mas é o gênero das perguntas, né? Só que as perguntas, não as perguntas retóricas, evidentemente, né? Perguntas que vão te levando sempre um pouco mais à frente, até que não haja mais uma resposta possível, que se chega no ponto cego, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, de fato, né?
É o fazer de alguma maneira a paz com o enigma, não é? Você diz, bom, ok. Tem, evidentemente, um valor, que é um valor histórico da literatura, que é o valor pedagógico, o valor informacional. Sempre houve na literatura, sempre vai haver uma busca dos leitores por informação e por aprendizagem, né? Então, acho que não é também que a gente está dizendo que esses livros não deveriam existir, absolutamente. A gente sempre aprende alguma coisa, mesmo com os livros em que não há uma resposta única ou uma moral muito clara, né? Ou mesmo que sejam amorais. Mas, por outro lado, tem, né, de fato, uma carência, digamos assim, por uma literatura pedagógica, né? Então, assim, eu preciso ler para entender, tá? Como vivem as pessoas aqui, como vivem as pessoas ali, né? Como eu devo pensar a respeito disso, né? Mas acho que não é dessa literatura que a gente está falando. A gente está falando de outra coisa, né? Desses livros que não tocam nisso, né? Que se propõem ou que não terminam antes de chegar numa pergunta que não tem mais resposta, né? Ou seja, de devolver isso para o leitor de alguma maneira. Falar, olha, estamos juntos nesse mistério que é continuar vivendo, né? Vamos tentar seguir juntos, porque... Sim. Bom, uma outra imagem que aparece bastante no seu romance é esse buraco de olhos grandes, né, e negros. E a gente pode pensar nele tanto na morte quanto na vida, penso eu. E eu queria saber de você, assim, se o Gustavo, né, seu protagonista, ele, enfim, parece fugir dos dois, né, tanto da morte quanto da vida. E eu queria entender por quê. Tem algumas experiências da matemática e da física tentam estabelecer assim, um pouco a ideia de como uma consciência se tornou possível no universo, né? A partir do Big Bang, enfim, daquela concentração absurda de matéria, quanto tempo levaria por conta da entropia do universo, uma consciência se tornar possível, né? E, enfim, chegaram lá numas contas e evidentemente a constatação de que essa consciência só duraria um período, né? Porque tem a ver com a entropia do universo. Então, depois de milhões e milhões, bilhões de anos, essa consciência se forma, e depois de mais alguns bilhões de anos, essa consciência se dissolve. Então, um pouco a ideia de que o indivíduo ou a consciência é uma parte transitória, né, da experiência, que tem a ver de novo com o retorno do recalcado. Talvez o recalque maior seja esse, né, de que a gente vem da onde e vai para onde, né, e a gente só consegue viver se recalcar um pouco essas perguntas, mas de alguma maneira também é uma experiência que eu tenho que lidar, né? E todo mundo lida o tempo inteiro de alguma maneira, umas de uma maneira, outras de outra, né? Então, eu acho que esses grandes olhos negros do livro tem um pouco a ver com isso, com a ideia da dissolução da individualidade, né? Então, como se fosse ao mesmo tempo um retorno a um estado pré-consciente, pré-individualidade, pré-indivíduo, mas também uma passagem para o momento posterior, que é já também de perda da individualidade, né? Como se o nosso destino cosmológico fosse inevitavelmente um buraco negro, né? E a gente sabe que é, né? O centro da Via Láctea é um buraco negro, então vai demorar, evidentemente, a gente não sabe, mas basta olhar, bom, o destino é inevitavelmente um buraco negro. E ninguém sabe o que tem depois do buraco negro, dentro do buraco negro, o que acontece, né? E eu acho que essa relação dele, que é uma projeção com esses olhos negros, evidentemente não são olhos, né, que ele enxerga no mundo, nem são fantásticos, é uma negociação entre a manutenção da sua individualidade, que para ele, ao longo da vida, foi constituída a partir do pensamento racional, né?
com algo que está ali virando a esquina para ele e ele não sabe o que é e como se relacionar, e ele tenta se relacionar de maneira racional até o limite, né? Até não conseguir mais. Isso é bastante possível da gente perceber no seu romance. Isso é muito interessante. Porque, de fato, a gente tem que lidar com o acaso, né? Por mais racional que sejamos e queiramos ser o tempo todo, o acaso é inevitável. Então, Roberto, assim, uma coisa que me chamou a atenção, eu acho muito interessante a escolha dos nomes dos personagens. É uma coisa que me fascina quando leio, né? Fico tentando entender por que o autor escolheu determinado nome. E o seu, um em particular, um personagem em particular que me chamou a atenção foi o Heitor, que aparece no seu romance, que é um personagem moribundo, né? Repleto de escaras, um morto, né? Entre aspas, aqui um trecho do seu livro, um morto mesmo que ainda não tenha sido aceito no mundo dos mortos. E essa frase em particular, né? Tanto essa quanto Heitor merece respeito, me soa na hora o Heitor de Troia, né? O combatente troiano, o líder troiano do exército troiano. E eu achei muito, muito interessante que Heitor de Troia ouviu as mulheres, né, a Écuba, Andrômeda, né, sua mulher. Ele ouviu o pedido delas de que ele abrisse mão da guerra, que ele não fosse para o fronte, porque ele iria morrer. E elas não queriam que ele morresse, né? E ele não aceitou esse pedido, obviamente, porque ele não queria fugir do próprio destino. E aí fiquei pensando nesse Heitor trazido de tão longe para o seu romance. Gustavo, de certa forma, teria aprendido com o Heitor que não se foge do próprio destino, seria isso? Que interessante, né? Quando eu estava falando dos leitores, né? Eu nunca pensei no Heitor do livro como uma relação do Heitor da Ilíada. Então, isso não é meu. Isso é da Flávia que leu, e acho lindo que ela tenha feito essa conexão, né? Então, assim, em nenhum momento, óbvio, poderia fazer uma análise, né, psicanalítica de óbvio que é o mesmo Heitor, porque é o mesmo, enfim, não vou entrar nessa. Mas eu acho super interessante a leitura, porque o Heitor talvez seja um dos personagens mais dignos da literatura de Homero, né? Porque todos os outros são terríveis, né? Todos indefensáveis, sei lá, talvez o Patroclo, não sei, um ou outro aqui que se salve, né? E o Gustavo é mais um Agamenon, né? Um Menelau, ele, enfim, é aquele que vai passar em cima de quem tiver que passar por um punhado de ventos, né? Estou fazendo essa conexão agora, sim, tá? Sim. Não pensei em nada disso. Mas, de fato, o Gustavo aprende algumas coisas com o Heitor, que eu acho que principalmente é o fato de que a vida não é determinada apenas pelo pensamento racional e pela percepção desse pensamento racional, né? Que acho que são duas coisas, né? Eu só reconheço o outro porque o outro é capaz de ter uma interlocução racional que eu aprovo, né? E ele tem que lidar com o outro que não tem, né? Porque está no estado vegetativo, não tem, né? E a tal ponto que eu não consigo nem saber se ele está pensando ou não, se tem alguma atividade cerebral ou não, que é também uma obsessão da medicina, né? Tá vivo, não tá vivo, né? O que fazer com a pessoa que está em coma há tantos anos, então. Então acho que esse choque, e o Heitor tem muito pouco para dar para ele, né? Ele mesmo é que tem que reagir a essa incógnita que é o corpo inerte vivo, né? Que não é o corpo morto, né? É o corpo ainda vivo. E ele vai passando por todos os estados possíveis, né? O que eu faço, né? Acelero, antecipo a morte, né? Ajudo a adiar a morte, né? Tenho direito de estar aqui, não tenho direito de estar aqui, né? Até que ele começa a ler Sim, estabelece um diálogo ali.
começa a ler. E a hora que ele começa a ler é que ele finalmente experimenta uma transformação que nem ele consegue racionalizar. Ele não consegue dizer o que é aquilo, mas isso opera uma mudança nele. Sim, eu adorei essa parte. Sobretudo quando ele se nega a vestir a roupa de Heitor, mas aceita depois, logo em seguida, e veste a cueca. Então, assim, pensei, gente, é esse o momento em que ele se torna, de alguma forma, Heitor, né? E aí ele convoca um exército, né? Ele começa a chamar as pessoas, olha, vamos lá, vamos contribuir aqui para ajudar que Heitor continue, enfim... vivendo, entre aspas, né? Continua ele entre nós. Que é uma coisa, se o senhor pensar, bastante homérica, né? Das cerimônias fúnebres, né? E de todas as honras, né? Sim, coisa que ele sabe que não vai ter. Fiquei preocupada com a minha interpretação, mas depois que você disse, não, porque os leitores são aqui colocados como aquele que, né, que enfim, não, podem interpretar errado, eu fiquei mais livre e falei, vou deixar fluir aqui. E aí, mais à frente, quando ele ele tá indo em direção à ilha e que ele vira o barco, eu falei, é esse que ele aprendeu. Ele falou, não tem uma linha reta, deixa eu ir de contra o meu destino. Eu falei, poxa. Agora, essa me parece, né, ser exatamente essa tensão do livro, né? Entre as coisas que você consegue imaginar, pensar, racionalizar, e o que, de fato, o fato de você estar vivo e ser um corpo andando atravessado pelo mundo, né? Sendo atravessado pelo mundo, te permite. Existe um limite entre essas coisas, né? É uma tensão que, para mim, está, inclusive, no título, né? Que acho que a última pergunta vai lá, Raquel. Acho que tem uma coisa aí, uma tensão muito grande entre o que eu consigo racionalizar e o que eu experimento e de que maneira isso está fora do meu alcance, né? A vida é isso aí, é inescapável. Vai lá, Raque. E na verdade eu vou buscar lá atrás uma das nossas que a gente abriu mão, mas é assim, são duas, pronto, então, vamos lá. Não vou conseguir abrir mão dessa. A primeira é que nós ficámos assim, conversámos longamente sobre porquê que se chama a segunda morte. E queríamos ouvir de ti, queria que falasses sobre isso. E a outra que nós também falámos muito, as três, sobre isso, pronto, e responde na medida daquilo que entenderes correto, não é? Mas porquê escrever este livro agora, não é? Quer dizer, tu nasceste em 1975, és um rapaz jovem, não tão jovem como nós, não é? Mas jovem. Ou seja, porquê debruçar-te sobre este tema agora? Como é que foi isso? Ou seja, enquanto pessoa que está a escrever sobre a morte, que está, não é, a falar de personagens no fim da reta, porquê agora? Uma boa pergunta. A gente também costuma associar o personagem idoso àquele sábio coadjuvante que fica lá no escanteio, né? Que aparece aqui ou ali para falar alguma coisa e ajudar o herói, né, da história a atingir seus objetivos. Eu acho que tem uma mudança geracional, enfim, de um envelhecimento da população e pessoas mais velhas mantendo atividades que são importantes, né? Você tem aí 2 presidentes de 2 dos maiores países do mundo que têm a mesma idade do Gustavo, quase 80 anos, né? O Lula e o Trump, e o Biden, que está saindo. Então acho que isso demonstra aí uma mudança de fato da nossa percepção do que é o corpo idoso. Outro dia eu vi um maratonista de 92 anos, que faz uma maratona, não sei, a cada quantos meses. Eu falei, nossa, só faltava ele correr descalço, né? Mas tá aí. Então não se trata de uma questão de verossimilhança, embora seja estranho, né? Porque a nossa expectativa, a partir do que a gente sente do nosso corpo, a gente não se imagina com 80 anos fazendo uma trilha descalço, né? Agora eu me imagino. Acho que tem isso. Eu também quis que o personagem fosse mais velho,
porque no processo de escrita, inicialmente o livro teria uma parte que se passaria na adolescência e outra parte se passaria na velhice. Então isso já estava mais ou menos dado. A parte da adolescência caiu e ficou só a parte da velhice. E depois eu fui, ao longo do processo, me perguntando por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou escrevendo um romance com um personagem de 80 anos? Então fui criando hipóteses para o meu interesse que não tinha um porquê anterior. E fui criando várias hipóteses, enfim. Não sei nem se é o caso de compartilhar, porque acho que não faz muita diferença. Talvez o que se tenha restado no final tenha sido uma projeção do corpo no final da sua trajetória e a minha relação com o corpo, enquanto escrevendo e sentindo o corpo e podendo, num personagem em estágio final de vida, ou seja, já tendo um diagnóstico que não tinha cura, poder estabelecer essa relação. Então acho que talvez isso tenha sido mais fundamental no processo de escrita, e eu pude lidar de maneira mais livre com isso, ou seja, não precisei ficar criando subenredos de por que um personagem da minha idade estaria naquela situação. Eu pude, né, me livrar um pouco disso, dessa autoficção, digamos assim, me afastando o personagem de mim, né? E aí outras coisas surgiram por causa disso. E A Segunda Morte foi um título de trabalho. Durante um tempo eu considerei que haveria duas mortes de fato. Depois eu mudei e tal, mas o título permaneceu, e ele permaneceu ecoando um pouco essa ideia de que o livro ele não se resolve plenamente, ou seja, não tem um final em que eu vou dizer isso aconteceu com o Gustavo, a segunda morte quer dizer isso aconteceu com a Bianca, porque eu fui entendendo que não se tratava disso, né? E essa segunda morte tem duas mortes, eu posso pensar em duas mortes simbólicas, eu posso pensar em duas mortes reais, aí fica a gosto do... Isso daí leitor, deixe de ser preguiçoso e formule a sua. Olha, Nós formulamos. Se você for procurar a segunda morte no Google, ou mesmo na Amazon, você vai achar um monte de livro evangélico, porque tem uma passagem bíblica sobre a segunda morte. Tem uma passagem do Lacan em que ele fala de um conceito que ele cria, que é a segunda morte. Assim, tem várias segundas mortes, para quem quiser. Então a gente vai entrar agora na parte final, né? São as perguntas prustianas. Eu chamo prustianas da Raquel, porque foi a ideia dela lá atrás, mas agora já é nossa também, então tem que sair esse da Raquel. E eu começo com: qual é a sua ideia de felicidade plena? Acho que é não precisar escrever. Nossa. Surpreendeu a todos. A todos agora. A todos. Ficamos em silêncio. Gostei. 1 minuto de silêncio pra pensar. Gostei. Agora, quem é a próxima enquanto eu penso? É claro. Sou eu. Vamos lá. Como você gostaria de morrer? Acho que sem saber. Ou sem sabê-lo. Né? Boa. Acho que também. Gosto dessa. Bom caminho é mais fácil, né? Quem é o seu herói da ficção? Essa pergunta é complicada, né? Falar de herói. Mas eu acho que o único herói que sobreviveu é o Quincas Berro d'Água. Então, seria... Muito bom, ó. Boa. E com isso a gente vai chegando ao final, final. vai se despedindo. Muito obrigada, Roberta. A gente está muito feliz de ter você aqui. O pessoal não sabe, Obrigado. mas eu errei várias vezes pela primeira vez nas gravações aqui, quando a gente começou a gravar. A emoção foi muito grande. A gente agradece a sua presença e espera ter você de volta muito breve. Sim. Legal. E leiam, Legal. vamos mostrar aqui, leiam Todo A Segunda mundo Morte. de lendo, Roberto Tadei. exatamente. Todo mundo lendo. A Segunda Morte, Roberto Tadei, Companhia das Letras. Obrigado, É isso aí. gente. Obrigada. Prazer. Muito obrigada. Prazer.